Barcelona e Real Madrid jogaram nesse final de semana, mas calma, ainda não é o clássico. O clássico é só em outubro, mas o Barcelona jogou no sábado contra o Levante, o Real Madrid jogou no domingo contra o Real Oviedo, e desses jogos que nós vamos falar ao decorrer do vídeo, primeiro o jogo do Barcelona. O Barcelona jogou contra o Levante. O Levante é o time da comunidade de Valência, que fica ao leste da Espanha, próximo até a Catalunha. E o Levante estava na segunda divisão, ficou lá 3 anos e voltou jogando muito bem. O primeiro jogo eu não vi, mas pelo o que eu vi de análise e de relatos, ele perdeu no detalhe. Mas nesse jogo contra o Barcelona, o Alavés se mostrou um time muito inteligente, sabendo o que queria fazer. O Barcelona, obviamente, desde o começo, pressionando muito. Foi sem o Lewandowski, então o ataque do Barcelona foi o Lamine Yamal pela esquerda, pela direita no caso. Pela esquerda foi o Rashford, de camisa 10 foi o Rafinha, e o Ferran Torres jogou como 9. E o Real Oviedo ficou se defendendo numa linha de 5. Só que nos momentos que o Real Oviedo não, o Levante. O Levante se defendeu numa linha de 5 e nos momentos que o Levante tinha a oportunidade de sair e contra-atacar, ele fez isso muito bem, com boas trocas de passe, com boas interações entre os jogadores, com bons cortes. Alguns momentos, alguns jogadores do Real Oviedo conseguiam enganar muito bem a marcação dos jogadores do Barcelona. E foi assim o primeiro tempo todo. O Barcelona atacava e sofria com contra-ataques. O Levante soube aproveitar muito bem as falhas que a linha alta do Barcelona oferece, não só ofereceu, mas oferece desde a temporada passada. É uma característica, né? Muitas vezes os times que enfrentam esse Barcelona do Hansi Flick com linha alta ficam impedidos, mas outras vezes o Barcelona é penalizado, como a semifinal contra a Inter de Milão. Mas o Levante conseguia sair muito bem, e o primeiro tempo acabou 2-0 e o Levante ficou com gostinho de poderia ter sido mais. Porque se fosse um time um pouco melhor não, vamos dizer, bem melhor do que o Levante, porque o Levante fez um muito bom jogo, porque é um time que tem bastante carência, né? Ainda mais por ter vindo da segunda divisão. Mas se fosse vamos botar aí um Real Betis, um Atlético Bilbao ou uma Real Sociedad, nem digo Real Madrid ou Atlético de Madrid, mas um desses 3 times que eu mencionei, poderia ter ferido ainda mais o Barcelona, porque o ataque não estava muito bem. O Ferran Torres no primeiro tempo não apareceu, o Rashford não estava se conectando bem com o time, ainda precisa se adaptar, ainda mais pelo contexto que ele veio, né? Não estava bem no Manchester United nas outras temporadas. Temporada passada jogou pelo Aston Villa, nessa está no Barcelona, então obviamente isso é normal. O Lamine Yamal, esse daí sem comparações. O Lamine Yamal joga muito, teve bons lances no primeiro tempo, mas também não conseguiu, aquele último momento de finalizar ele não conseguiu. Teve um lance até que ele entrou dentro da área, fez uns 3 cortes ali que eu falei, gente, é impossível, ninguém consegue parar ele, mas não conseguiu finalizar, e às vezes que finalizou não foi no alvo. E o Rafinha, jogando de camisa 10, ele pode fazer isso, mas eu prefiro quando o Rafinha ele sai da ponta e vai jogar pelo meio, fazendo o papel de camisa 10, que muitas vezes ele faz isso. Por exemplo, na temporada passada ele fez isso contra o Atlético de Madrid na semifinal da Copa do Rei, e o Atlético de Madrid ficou perdido com o Rafinha saindo lá da ponta esquerda, indo para o meio e às vezes indo para a direita para dobrar junto com o Lamine Yamal. Então eu prefiro quando o Rafinha joga como um falso ponta, que puxa do canto para o meio. E ele jogou só como camisa 10. E eu achei que ele ficou muito encaixotado. E o Barcelona perdeu muito com ele encaixotado. Então o primeiro tempo do Barcelona foi ruim, principalmente pelo ataque. E o Levante conseguiu usufruir bem das falhas que o Barcelona ofereceu. E terminou 2-0. Mas poderia ter sido 4-0, porque tiveram 2 chances ali. Que o Morales ele marcou um gol de pênalti, que foi o segundo. Eu não achei que foi um bom jogo do Morales, não, tá? Porque eu achei que ele teve mais oportunidades para fazer gols ou para ter uma tomada de decisão melhor, mas ele não
conseguiu ter. O Morales ele é um jogador que mundialmente não é conhecido, mas ali dentro da Espanha é bastante conhecido, né? Mas defensivamente ele fez um bom papel, ainda mais pela idade dele, ele ajudou muito o time. Mas ofensivamente não achei um jogo dele tão bom, mas coletivamente, para a questão de tática, até que é um jogo aceitável. Quem eu gostei do Levante foi o centroavante, o Ivan Romero. É, ele, se eu não me engano, ele é novo, não vou conseguir verificar isso aqui agora, mas ele fez um jogo muito bom. O movimento que ele faz para driblar, nem driblar, mas para ludibriar e enganar o Cubarsí foi incrível. Eu não preciso nem comentar, né? O primeiro gol do Levante foi um gol de manual, contra-atacou, se não me engano, recuperaram a bola do Lamine Yamal, o lateral que marcou o Lamine Yamal. O nome dele é Manuel Sanches. Não foi um jogo ruim, não, tá? É claro que o Lamine Yamal passou dele várias vezes, mas em momentos chaves ele conseguiu ir bem. Ele rouba a bola do Lamine Yamal e arma um contra-ataque, e o contra-ataque e o ataque sai lá a bola sai lá da esquerda, vai até a direita. O jogador que pega a bola pelo lado direito poderia finalizar de forma afobada, mas não, ele joga para dentro da área. O Ivan Romero pega a bola e, com uma jogada de corpo perfeita, ele marca o primeiro gol. O segundo gol foi de pênalti, num lance que foi muito polêmico, porque aparentemente, né, foi mais bola na mão do que mão na bola. Então, eu acho que não seria caracterizado pênalti em muitas ocasiões, mas nessa ocasião, no jogo do Barcelona, foi pênalti. E aí, assim foi o primeiro tempo. O segundo tempo já foi diferente. O Barcelona foi para cima, o Levante parecia já não ter mais fôlego para pressionar para não pressionar o Barcelona, mas para se defender com tanta força como se defendeu no primeiro tempo. O Barcelona fez 2 gols em 6 minutos, 52 minutos do segundo tempo já estava 2-2. E o Levante estava conseguindo se defender o jogo todo, porque o segundo tempo foi só Barcelona, principalmente porque o Hansi Flick tira o Rashford, coloca o Rafinha para a ponta esquerda e, e assim o ataque do Barcelona ficou mais forte. O Levante não conseguiu mais atacar o Barcelona só atacou, foi um segundo tempo que só o Barcelona jogou. E por incrível que pareça, num lance que o Lamine Yamal pega a bola ali pela direita, cruza, dentro da área tinha 3 zagueiros, 2 atacantes, o Lewandowski tinha entrado ali no finalzinho, um dos zagueiros estava com o Ferran Torres, o outro zagueiro estava com o Lewandowski, e o outro zagueiro que estava livre, que não tinha uma preocupação, que poderia ter feito um café, ter feito um chá, ter, sei lá, ido comprar um pastel do lado de fora do estádio. Ele se perde, a bola que o Lamine Yamal cruzou bate na cabeça desse zagueiro, que estava totalmente perdido dentro da área, e a bola vai no gol e o Barcelona vence. Foi um jogo do Barcelona ruim, o Barcelona demonstrou muitas falhas defensivas, a linha alta não estava boa nesse jogo, e é um jogo que faz os adversários criarem esperança e faz o Barcelona ter que abrir o olho, porque se jogar assim, nem digo em Champions, não em eliminatórios, porque isso ainda está distante, mas a fase de liga vão ter grandes jogos. Mas faz o Barcelona ter que abrir o olho, porque se jogar contra adversários um pouco mais fortes na La Liga, pode ser que não ganhe. E ganhou num gol que. Gol é gol, ganhou. Obviamente não tem como mudar isso, mas ganhou num gol que não foi um lance trabalhado, foi aquele lance de, sabe, que é clássico você dizer assim, a camisa pesou. Não foi um jogo muito bom, mas é início de temporada o Barcelona, eu creio que vai se acertando e creio que vai ser mais uma temporada igual a passada, com o Barcelona sendo um dos favoritos aí para ganhar tudo. Agora falando do Real Madrid, o Real Madrid jogou contra o Real Oviedo, time que também veio da segunda divisão, e até é interessante que tem uma história que em 2011 o Real Oviedo estava quase encerrando, estava quase decretando falência. O Real Madrid comprou
100 mil ações, se eu não me engano foi isso. 100 mil ações não, mas se não me engano gastou 100 mil euros comprando ações do Real Oviedo e doou essas ações para a comunidade da localidade do clube. Né? Então é uma bela ação e mostra uma conexão desses clubes, né? Que se eu não me engano não se enfrentavam há mais de 20 anos. Mas enfim, no jogo do domingo, o primeiro tempo, o Real Madrid dominou totalmente. O segundo tempo, o Real Madrid, o ritmo caiu um pouco, o Real Oviedo teve mais liberdade, mas não teve precisão. Teve alguns poucos momentos que assustou o Real Madrid, mas no finalzinho do segundo tempo, principalmente quando o Vinícius Júnior entra no jogo, o Real Madrid volta e acaba com o jogo. O jogo foi 3-0 Real Madrid. E assim, o jogo foi uma dominância do Real Madrid na maior parte, né? O início do segundo tempo que não foi tão bom. E já dá para ver as características do Xabi Alonso. Essa é a verdade. O Xabi Alonso, com 6 minutos de jogo, estava pedindo pressão para o time, pedindo para aumentar o ritmo, para ter mais intensidade. E isso está sendo bem característico. O time terminou o jogo com 70% de posse de bola. O time troca muitos passes. Os zagueiros jogam com muita liberdade, jogando na intermediária do time adversário. O Real Madrid principalmente com o senhor Tchouaméni, que está jogando muito, está desarmando muito, está conseguindo exercer esse perde, pressiona. Claro que ainda é início de trabalho, ainda precisa melhorar, isso precisa ser consolidado. Talvez isso leve a temporada toda e o Real Madrid só vai colher os frutos disso nas próximas temporadas, mas as características do Xabão já tá sendo perceptível. Os destaques individuais, quando eu vou falar tanto de tática ou de como foi a formação, porque foi um 4-3-3 que o Xabi Alonso está utilizando, mas eu vou falar de alguns destaques individuais que vale a pena mencionar. O primeiro dele foi o Rodrigo. O Rodrigo jogou de titular. Muito está sendo vinculado, né, que o Rodrigo pode se transferir para o Manchester City, porque o Guardiola gosta dele, para o Tottenham, porque o Tottenham precisa de um jogador, até para o Bayern de Munique, depois que o Musiala se machucou. O Musiala se machucou bastante tempo, mas o Bayern de Munique não conseguiu repor essa perda ainda, né? Mas o Rodrigo jogou de titular no domingo e aparentemente ele quer continuar no Real Madrid. O Marca até informou essa semana que se encerraram as possibilidades do Rodrigo sair do Real Madrid, mesmo que a janela de transferência só se encerre no final do mês, que já está próximo também. Mas o Rodrigo jogou no primeiro tempo e eu achei que o Rodrigo jogou bem no primeiro tempo, tá? Em comparação ao concorrente dele ali pela ponta esquerda, que ele jogou de ponta esquerda, que é o Vinícius Júnior, ele jogou melhor que o Vinícius Júnior jogou no primeiro jogo. Porque no primeiro jogo, o Vinícius Júnior estava menos insinuante, não estava indo tanto para cima dos jogadores. Quando ia, não ganhava os duelos. Nesse jogo, o Rodrigo jogou muito bem. Dá para ver que o Rodrigo estava solto, estava querendo o jogo. Ele teve alguns 2, 3 lances que ele entrou dentro da área e foi dando uns cortes em espaço curto que quase, nenhuma oportunidade, quase gerou gol, porém o chute dele foi bloqueado. Mas nesses lances assim, em espaço curto, que ele dando esses cortes curtos, com a bola bem colada no pé, ele infernizou a vida dos zagueiros. E eu achei que o Rodrigo fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo ele foi substituído aos 60 minutos, ficou muito irritado, porque realmente o Rodrigo ele sempre é substituído, seja com o Ancelotti, seja com Dorival Júnior, seja com o Xabi Alonso, né, nesse início de trabalho dele. Mas eu entendo que o Xabi Alonso também está utilizando esses primeiros jogos de La Liga, o primeiro que foi na casa do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, e esse foi contra o Real Oviedo, por mais que foi fora, é um adversário de menor força, então ele está utilizando esse jogo para fazer alguns testes. Eu não acho que se esse jogo fosse, sei lá, 19ª rodada da La Liga, eu não sei se ele iria com o time com Mastontuano e Rodrigo, só se esses dois estivessem jogando tão bem. E tirar, por exemplo, o Militão, que é um zagueiro que aparentemente ele vai querer utilizar, e tirar o Arnold, que aparentemente vai ser o titular, e colocar Rojo e Carvajal. Mas enfim, o Rodrigo saiu muito irritado e independente se o jogo é teste ou não, o Rodrigo ele tá com essa gana de querer jogar. Eu achei que ele jogou bem o início do segundo tempo. Ele não jogou tão bem, mas o Real Madrid, como todo, não jogou bem. Mas eu achei um bom jogo do Rodrigo e eu acho que o Rodrigo
permanecendo no Real Madrid, ele vai ser uma forte concorrência ao Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior não está fazendo um ano de 2025 bom, principalmente em comparação ao ano de 2024, que ele teve um ano incrível, um ano de melhor jogador da temporada, né? O ano de 2025 do Vinícius Júnior não está sendo bom, e se o Rodrigo continuar jogando bem, como ele fez esse bom primeiro tempo, ele pode pressionar o Xabi Alonso a ser titular. E foi vinculado após o Mundial de Clubes que o Florentino Pérez deu carta branca, é algo que a gente está vendo mesmo, ao Xabi Alonso, tanto que ele falou até na coletiva após o jogo que o time não tem esse titulares absolutos. Então o Rodrigo pode roubar a titularidade do Vinícius Júnior. É algo para a gente ficar de olho. O outro destaque que eu quero falar do Real Madrid é o Arda Güler. O Arda Güler joga muito. Está se desenvolvendo a cada dia mais. Ele e o Haaland estão fazendo uma dupla ali que está conseguindo suprir de alguma forma o Kroos. Claro que o Kroos é o Kroos, mas o Haaland, ele na zaga, ele distribui muito bem a bola. E quando a bola chega num terço do campo, onde o Haaland não pode avançar tanto, porque é um zagueiro e não pode deixar o time vulnerável na defesa, quem faz esse papel é o Arda Güler, e o Arda Güler está jogando muito. Eu continuo achando que se ele estivesse jogando pela direita do meio de campo e não pela esquerda do meio de campo, seria melhor, mas ele está jogando muito bem. Em alguns momentos, ele acaba sendo um camisa 10 e não um meia pela esquerda. E assim surgiu até o primeiro gol do Kylian Mbappé, que foi aos 34 minutos, que o Tchouaméni desarma uma bola, que não foi falta. O Tchouaméni, ele encosta primeiro na bola e depois no jogador do Real Oviedo. O Real Madrid pega a bola chega no guarda-agulha ali pelo meio de campo, o guarda-agulha encontra um passe pro Mbappé, o Mbappé ele faz um domínio orientado, já girando e fazendo o gol, que foi uma coisa belíssima, belíssima. E essa dupla Arda-Güler e Mbappé me lembra muito Ozil e Cristiano Ronaldo. Se você for pegar os highlights, põe aí Mesut Ozil e Cristiano Ronaldo highlights, você vai ver várias assistências e gol do Cristiano Ronaldo assim, sabe? Esses passes em profundidade, ou esses passes coladinho no pé, ou passe rompendo linhas. O Mesut Ozil faz isso direto, e estamos vendo que o Arda Güler já pega a bola e ele busca o Mbappé, ele busca esse jogador que é terminal, esse jogador que concentra os gols. Mas enfim, o Arda Güler jogando, às vezes ele está jogando como um meia pela esquerda, e às vezes ele joga como um camisa 10. Eu entendo que ele também está jogando como um meia esquerda e não como meia direita, porque quem joga de meia direita é o Fede Valverde, que o Fede Valverde muitas vezes ele volta. Essa temporada, esse início de temporada eu não vi ele fazendo isso não, mas temporada passada e retrasada ele fazia isso. Na retrasada ele fazia para liberar o Carvajal. Ele volta e faz a lateral direita para liberar o lateral. Pode fazer isso, por exemplo, com o Arnold, que é um ótimo jogador ofensivamente, né? Mas o Arda Güler não está jogando por esse lado por causa do Valverde. É totalmente compreensível, mas eu queria muito ver Arda Güler dialogando com o Mastantuano, por exemplo, ou dialogando com o Brahim Dias, que está fazendo um bom início de temporada. O Brahim Dias é um jogador que joga bem mesmo. Mas eu creio que se fosse, por exemplo, utilizar ele como meia direita nesses jogos, sei lá, contra o Real Oviedo da vida, seria até uma boa testar. Mas no jogo mais pesado, eu creio que o Xabi Alonso vai dar muito mais prioridade para ter o Valverde como meia direita para cobrir não só a lateral direita, mas todo o campo pelo lado direito. Mas enfim, o Arda Güler está jogando muito bem. O outro é o Haaland, que eu já comentei um pouco quando eu falei do Arda. O Haaland joga muito, é um zagueiro com alma de meio de campo. Ele tem muita qualidade no passe. No início do segundo tempo, ele falhou alguns passes, mas ele falha porque ele tenta. E eu creio que ao passar do tempo ele vai adquirindo uma maturidade que vai entender o time certo de dar os passes, sabe? Ele dá muito passe às vezes em profundidade, querendo buscar passes longos, por exemplo, querendo buscar o ponta direita para atacar o espaço. Em alguns momentos ele vai tentar fazer isso e acaba a bola pifando no jogo, batendo no jogador adversário e pifando para a direção da área do Real Madrid.
Mas eu creio que essas falhas não vão ir se repetindo ao longo da temporada, é algo só do início. E também foram em poucos momentos, porque a maioria dos momentos o Howson jogou de terno. Ele é até engraçado porque ele defensivamente ele também é muito bom, mas ele na armação de jogo é espetacular. O Real Madrid acertou muito com a contratação do House. Ao passar do tempo vai mostrar que esses 59 milhões de euros que o Real Madrid pagou foi barato. Outro destaque que eu quero falar é o Tchouaméni. O Tchouaméni jogou muito. O que o Tchouaméni está jogando com o Xabi Alonso não tem comparação do que ele jogava com o Ancelotti. Com o Ancelotti, os últimos meses ali que ele jogou, com o Ancelotti ele jogou de volante. Ele até ganhou 3 vezes, se eu não me engano, ele ganhou 3 vezes, mas eu sei que mais de uma vez ele ganhou o melhor jogador do mês do Real Madrid, no período que o Mbappé estava marcando vários gols. Mas a maior parte da temporada passada e da retrasada ele jogou como zagueiro. Em alguns momentos que ele falhava, todo mundo pegava muito no pé dele. E realmente, de zagueiro ele não jogou muito bem. Jogando de zagueiro numa linha de 3, aí ele joga bem, porque ele consegue ser esse jogador híbrido que às vezes está na linha de 3 e às vezes avança para jogar como um volante. Mas ele jogando de volante, só se preocupando com isso, sendo o volante, sendo cabeça de área, sendo um jogador igual o Casemiro, para cobrir os espaços, para desarmar, para ser físico, o Tchouaméni tá jogando muito. Ah, Eric, que isso? Tá empolgado? Porque muitas pessoas têm uma imagem negativa do Tchouaméni, né? Principalmente pelos El Clássicos, né? Que ele não jogou bem. Não, não tô empolgado, claro, obviamente. Mas não tô, né, falando isso baseado em empolgação. Põe aí os highlights ou tenta ver o jogo dele contra o Real Oviedo. Ele jogou muito. Ele teve mais de 5... 5 não, né? Ele teve 2 desarmes, 3 interceptações, 5 jogadas que foram chaves para ou parar um ataque do Real Oviedo ou para gerar ataques para o Real Madrid, como gerou aos 34 minutos, que foi o gol do Mbappé. Ele tá jogando muito, muito. Fiquem de olho no Tchouaméni, porque se ele continuar assim, no final da temporada a gente vai estar falando o Tchouaméni foi um dos melhores volantes do Real Madrid nessa temporada. Não só do Real Madrid, porque eu creio que o Camavinga não vai conseguir roubar a titularidade dele a princípio, porque o Camavinga não está muito bem fisicamente desde o final da temporada passada, mas um dos melhores volantes do mundo. E o Tchouaméni já está mostrando uma característica que ele mostrava no Mônaco, que não é ser só apenas esse volante destruidor, que vai no físico, vai em jogadas físicas, vai buscando desarmes, interceptações, mas também ser um volante construtor, que tem uma boa saída de bola. E em alguns momentos, por mais que não seja ele que está fazendo tanto a saída de bola, que está sendo o Howson, está sendo o Arda Güler algumas vezes que desce, ou até mesmo o Carreiras. O Carreiras tem uma boa condução de bola, mas em alguns momentos o Tchouaméni consegue fazer boas distribuições de jogo. E o Tchouaméni ele tem um recurso que ele tem um bom drible curto. Por mais que não aparenta tanto, ele tem um bom drible curto. Em alguns momentos ele tem umas saídas de jogo com esses dribles curtos assim, e é algo que o Real Madrid pode usufruir, e o Tchouaméni é um desses destaques. O outro destaque que eu quero falar é o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior ele entrou aos 60 e poucos minutos quando o Rodrigo saiu. Muito... não vou dizer pilhado assim, porque também a torcida do Real Oviedo, assim como alguns torcedores em outras torcidas de times espanhóis, perturbam e perseguem de forma ruim o Vinícius Júnior, muitas vezes sendo racistas, e eu espero que os jogadores que fizeram cânticos racistas pro Vinícius Júnior e pro Mbappé sejam punidos. Houve relatos de torcedores que levaram bolas de praia para o estádio para provocar o Vinícius Júnior, mas o Vinícius Júnior mostrou dentro do campo o porquê que ele é um grande jogador, porque na temporada 24 ele foi o melhor jogador daquela temporada. Ele entrou no jogo e acabou com o jogo. Ele deu uma assistência pro Mbappé, que foi uma jogada muito inteligente dele, porque ele corre quando o Real Madrid recupera a bola, e ele finge que vai fazer um movimento, ele finge que vai chutar, ele faz um movimento como se fosse chutar, os zagueiros tentam bloquear, deixam o Mbappé livre, ele dá o passe, o Mbappé pega, e o Mbappé, como eu falei no vídeo anterior que eu falei sobre o Real Madrid,
tá muito tranquilo, tipo, já tá sentindo que o Real Madrid é dele, ele finaliza muito bem e é gol. E é muito interessante porque muitas pessoas falaram que quando o Mbappé fosse pro Real Madrid, o vestiário ia rachar e a gente não tá vendo isso. O Mbappé ele sai para a esquerda, porque ele faz o gol pelo lado esquerdo da área do Real Oviedo, e ele sai pelo lado esquerdo comemorando. Só que aí ele vira e sai correndo na direção do Vinícius Júnior para buscar o Vinícius Júnior. Não sei se ele achou que o Vinícius Júnior ia até ele, ou que o Vinícius Júnior ia correr pro lado esquerdo também. Ele vê que o Vinícius Júnior tá vindo, que o Vinícius Júnior foi lá pro lado direito, creio que pra até, tipo assim, dar uma resposta à torcida, ele vai em direção ao Vinícius Júnior abraçar o Vinícius Júnior. E o árbitro vai até o Vinícius Júnior e fala assim, ó, não provoca a torcida, volta. Aí o Mbappé chega até o Vinícius Júnior, abraça o Vinícius Júnior e põe a mão na boca do Vinícius Júnior com um sorrisinho, tipo assim, calma, 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 calma. Aí ele olha pro juiz, tipo assim, não dá o outro amarelo, porque o Vinícius Júnior já tinha recebido um amarelo porque ele tinha simulado um pênalti. Isso ele fez, ele simulou um pênalti. Aí o juiz, obviamente, não deu o segundo amarelo e no final do jogo o Vinícius Júnior ele faz um belo gol e mostra, né? O Vinícius Júnior joga muito. Eu espero muito que o Vinícius Júnior e o Rodrigo recuperem o bom futebol deles, porque eles jogam muito. São jogadores. O Vinícius Júnior é muito desequilibrante e o Rodrigo é um jogador cerebral, é um jogador que todo técnico queria ter, sabe? Então, espero muito que eles dois se recuperem ali no Real Madrid. E o Real Madrid tá com um time muito bom. Se for pegar até o time reserva do Real Madrid, o time reserva do Real Madrid é muito bom. E isso é bom, por mais que alguns jogadores possam temer perder espaço. O Real Madrid vai fazer mais de 60 jogos nessa temporada, provavelmente, porque a fase de liga desde a temporada passada adicionou mais jogos. Então, Real Madrid e Barcelona vão ter muitos jogos. Para o Barcelona, isso pode ser complicado em alguns momentos, porque o Barcelona tem um cobertor curto. Está sendo vinculado que o Fermín Lopes pode ser vendido pro Chelsea por 50 milhões de euros. O Barcelona não quer, o Fermín não quer, o Hans Flick não quer, mas talvez possa ser benéfico para a instituição do Barcelona e o Fermín pode ser vendido para que nem o Barcelona venha contratar outros jogadores. Pode até contratar outros jogadores, mas o Barcelona venha conseguir inscrever os jogadores. Por exemplo, o Chesney ainda não foi inscrito. Então, até o momento da gravação desse vídeo, né? Então, talvez o Barcelona pode dificultar, ainda mais que o Barcelona teve uma temporada passada que o Barcelona jogou tudo em alto nível, até o finalzinho, só não jogou a final da Champions League. Também por um detalhe, porque aquele jogo da Inter de Milão chegou um momento que podia cair para qualquer lado, e acabou caindo para o lado da Inter. E a gente tem que ver como que vai ser os reflexos do Barcelona para essa temporada, como que vai ser esse lance do Barcelona ter um cobertor curto, mas só do Barcelona ter Pedri, Lamine Yamal, Cubarsí, que são 3 jogadores em 3 áreas diferentes do campo, 3 jogadores jovens, que são espetaculares. O Cubarsí não fez um bom jogo contra o Levante, mas isso aí é raridade, o Cubarsí joga muito. Não parece ter 18 anos. O Pedri, contra o Levante, foi para mim o melhor jogador do Barcelona em campo, e o Pedri é um dos melhores meias de campo do mundo. Na temporada passada, junto com o Vitinha, foi o melhor. Então, talvez o cobertor curto pode dificultar, mas para ter jogadores assim, pode ser que eu creio que vai chegar nas fases finais de todos os campeonatos lutando por tudo. E o Real Madrid, eu creio que o time reserva do Real Madrid é muito bom. Se você for listar bem detalhadamente, o time reserva do Real Madrid é muito bom. Enfim, foi isso que eu vi de tanto o Real Madrid quanto o Barcelona. Tanto as sensações boas quanto as ruins. Seja do Real Madrid ali no segundo tempo do jogo contra o Real Oviedo ou do Barcelona no primeiro tempo, creio que é tudo detalhe. Eu creio que ao longo das rodadas, tanto o Real Madrid quanto o Barcelona vão se acertando e eu vejo o Real Madrid e Barcelona. O Barcelona até um pouco mais, como times que são, junto com Liverpool, Arsenal e PSG, favoritos a ganhar a maioria dos títulos dessa temporada. Claro que o Real Madrid e Barcelona vai disputar ali os campeonatos domésticos, mas, por exemplo, a Champions League, eu creio que Barcelona e Real Madrid podem vencer. O Barcelona, eu digo, com uma vantagem a mais, não só do Real Madrid, mas a qualquer time da Europa, porque já é um trabalho que vem desde a temporada passada e tem jogadores espetaculares.
E o Barcelona tá com aquela gana, sabe? Isso já é opinião, não tipo, trazendo dados, assim, é mais uma sensação minha. O Barcelona tá com uma vontade de vencer, e por eles não terem chegado na final da Champions League. Eles estão querendo demais. Então eu vejo o Barcelona até à frente, até mesmo do PSG, que é outro time que está no mesmo contexto assim. Mas eu tô vendo que alguns times estão aprendendo a jogar contra o PSG, mas isso é assunto para outro vídeo. Já o Real Madrid, essa temporada, eu creio que em alguns momentos pode ser que o Real Madrid venha falhar alguns quesitos, porque é uma temporada que o Xabi Alonso está implementando características que são muito diferentes que o Real Madrid teve na maior parte da história, mas se der bom nessa temporada, se já começar a dar bom nessa temporada, o Real Madrid sobe degraus que pode passar até mesmo o Arsenal e até o Liverpool, que são times que eu ainda vejo à frente em questão de ganhar a Champions League, né? Porque a qualidade técnica que o Real Madrid tem é muito alta. Então, se a qualidade técnica conseguir ser unida a questões táticas, o Real Madrid vai ser um absurdo. Mas enfim, sobre Champions League eu falo, vão ter muitas oportunidades, né? O sorteio da Champions League acontece na quinta-feira, meio-dia e meia, se eu não me engano, no horário que esse vídeo aqui vai sair, então eu ainda não sei como que vai ser os jogos, mas tem muito Champions League para falar. E, enfim, falamos sobre La Liga. Sobre a La Liga foi isso que eu vi de tanto Real Madrid quanto Barcelona. E tem muitos mais jogos pra gente falar, seja de La Liga, Premier League, Champions League. Então se inscreve, curte, comenta, compartilha. Fica ligado que vem muito mais vídeo aí. Valeu!